A primeira rodada da primeira fase da Copa do Mundo da Rússia foi concluída na tarde de hoje, com 16 jogos disputados. No grupo E, o Brasil aparece em segundo lugar, junto com a Suíça, depois do empate em 1-1 entre essas seleções. A Sérvia lidera com 3 pontos, conquistados na vitória por 1-0 contra a Costa Rica, que ocupa a 4ª posição. E depois da estreia de todos os países, o JC recebe o comentarista Lúcio Garcia Caldeira para uma análise geral da competição. Muito bem, Francisco. As 32 seleções já se apresentaram. Foram realizados 16 jogos, primeira rodada encerrada. Os principais destaques foram, primeiro, a estreia da anfitriã. A Rússia vence por 5-0 a Arábia Saudita e faz a melhor estreia de um anfitrião na história das Copas. A Rússia vinha de amistosos fracos, a expectativa era de que não passasse da primeira fase e agora muda todo o cenário, fica mais positivo lá na Rússia, muda o ambiente em função da estreia positiva da Rússia. Um outro destaque é o jogaço da Copa, que foi Espanha 3, Portugal 3. A Espanha chega com pose de favorita. Esteve 2 vezes atrás no placar, mas conseguiu reverter, virou para 3-2 e sofreu empate numa falta do Cristiano Ronaldo. Então a Espanha mostra bom futebol, mostra que pode chegar longe. E Portugal apresenta aí a sua dependência em relação ao Cristiano Ronaldo, que é o craque da Copa até agora. 3 gols contra a Espanha, fazendo aí Portugal ficar vivo na competição, deve ser o segundo lugar do grupo. Um outro destaque é a grande decepção, foi a Alemanha. A Alemanha perdeu para o México por 1-0, México que de bobo não tem nada, o México já é uma equipe experiente, está sempre presente em Copa do Mundo, sempre passa de fase, ganhou da Alemanha. Então a Alemanha complica a sua história ali no grupo, de repente vai conseguir a vaga em segundo lugar e pode já pegar o Brasil nas oitavas de final. 2 outras grandes decepções, mas não tanto quanto a Alemanha, que devem ser destacadas, foram a estreia do Brasil e da Argentina. A Argentina empatou com a Islândia, o Brasil empatou com a Suíça. O caminho da Argentina parece mais difícil, vai ter Croácia e Nigéria pela frente, mas acredito que se recupere. O Brasil pela frente vai ter Costa Rica e Sérvia e também deverá se recuperar. O Brasil foi bem na primeira parte do jogo e só empatou porque teve o problema lá da falta que resultou no gol da Suíça, teve um pênalti que o Brasil, para o Brasil, que não foi marcado pelo juiz. Enfim, era para o Brasil ter vencido, mas não deve ter problema esse empate para frente. Um outro destaque é a dificuldade das grandes vencerem. França venceu a Austrália 2-1, o gol decisivo nos últimos instantes do jogo. Inglaterra venceu Tunísia 2-1, também nos últimos minutos da partida. O Uruguai venceu o Egito também no finalzinho da partida, ou seja, não tem mais bobo no futebol. Um outro destaque foi a derrota do Peru. É engraçado a gente falar nisso, mas são as injustiças do futebol. O Peru não merecia perder. Fez uma estreia boa, jogou melhor do que a Dinamarca e, de repente, perdeu a vaga, porque tudo indica que a França deverá ser primeira no grupo, perdeu para a Dinamarca, pode ser que fique fora, uma injustiça, não merecia. Outro destaque, algumas boas estreias foram o caso do México, também destaque para a Croácia, que venceu bem a Nigéria, e destaque para a Bélgica, que apesar da fragilidade do Panamá, se apresentou bem. E por fim, o grande destaque da Copa, o árbitro de vídeo, que pela primeira vez é utilizado na Copa e que tem feito a diferença. Ou seja, a tecnologia diminuindo os erros de arbitragem e fazendo mais justiça no futebol. Enfim, é isso. Esse foi um panorama geral da primeira rodada. Ao fim da segunda rodada, estaremos de volta. Mais uma vez, obrigado e até a próxima. E a segunda rodada da primeira fase já começou. No grupo E, os jogos serão disputados na sexta-feira com Brasil e Costa Rica, a partir das 9 da manhã, e Sérvia e Suíça, às 3 da tarde.